Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje, conforme prometido, eu trago a cesta organizadora redonda. Olha o charme que ficou essa linda cesta. Para você organizar aí a sua casa do jeitinho que você achar melhor. Olha só, ficou uma cesta super espaçosa, cabe bastante coisa, inclusive dá até para deixar no banheiro para pôr roupa suja, para guardar rolo de papel higiênico, para pôr brinquedo. É óbvio que para brinquedo eu escolheria um tema mais infantil. Eu tenho até uns bichinhos aqui da minha netinha, da minha pequena, para pôr aqui só para vocês verem que realmente essa cesta cabe muita coisa. É uma cesta, ó, eu coloquei bastante bichinho dela aqui. Olha, bastante bichinho, cabe muita coisa nessa cesta. Olha só. Gostaram da ideia? Vem pra aula! Para essa peça, nós vamos precisar do tecido principal, da manta e do tecido de forro, tá? Eu cortei o meu tecido principal, a manta aqui eu tô usando a manta R2, tá bom? Eu cortei tanto a parte do corpo da cesta, como a parte do fundo, eu cortei um pouquinho maior. Por quê? Agora eu vou lá pro ferro, vou passar bem esse tecido, grudar ele na manta e eu vou fazer um quilt nessa peça, tá? Eu vou fazer o quilt, o mesmo quilt que eu fiz na cesta quadrada. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá bom? Da cesta quadrada. Eu vou usar o mesmo quilt, aquele que faz uma curvinha assim, tá? Depois de eu quitar, eu mostro ele quiltadinho pra vocês. E a parte do corpo também, a mesma coisa, tá? Ó, o tecido principal e a manta. Eu não cortei ainda a medida exata da peça. Eu cortei um pouquinho maior, porque eu vou quiltar, depois eu refilo certinho. Essa peça, ela tá com, eu cortei aqui, ó, 37, mas ela vai ficar com 35 centímetros de altura, a minha cesta, tá? O meu fundo, como é um círculo, eu tinha esse Eucatex aqui no ateliê, e eu vou usar esse Eucatex para fazer tamanho para essa minha cesta, tá? Então, esse meu Eucatex, ele tem 29,5. Então, a minha cesta vai ficar para esse tamanho aqui, ó, tá? Com um diâmetro de 29 centímetros. Olha como ele tá maior que o meu tecido. Eu vou quiltar, depois eu vou pôr e vou cortar bem certinho um círculo de 29 centímetros. Aí, você pode pegar alguma coisa que você tenha redondinha na sua casa para usar de molde, ou mesmo cortar um círculo no papel de 29 centímetros e aí poder usar esse mesmo tamanho que eu tô fazendo, tá? Então, eu cortei maior, vou passar no ferro, grudar aqui na manta e vou quiltar. Aí eu vou refilar tudo bem certinho, vou ver todas as medidas e depois eu vou cortar as medidas exatas também no forro, que eu ainda não cortei, tá? Meu forro ainda tá inteiro, depois eu vou cortar no forro. Mas primeiro eu vou refilar toda a minha peça de fora, tá? E aí eu mostro as peças tudo recortadinha e reforço com vocês toda a medida certinha dessa cesta organizadora, tá bom? Pronto, ó, todas as peças prontinhas, ó, eu quiltei. Passei uma costura em toda a volta, uma costura de segurança, bem na beirinha, bem na beiradinha mesmo, tá? Ó. Quiltei a parte do corpo e o fundo também, ó. Eu peguei
esse meu círculo, risquei, passei uma costura de segurança e recortei no risco, tá? Ó. Aí eu fiz na mesma medida o círculo do fundo, ó, do forro e a parte do corpo. Então, esse círculo ficou com 29,5. Esse aqui também 29,5, mesmo tamanho. Essa parte aqui do tecido principal ficou com 96 de largura por 35 de altura. O forro da parte do corpo ficou com 95, aliás, 96, igual esse, 96, mesma largura. E a altura eu fiz com 36, eu fiz 1 centímetro maior, para quando eu finalizar vai ficar igual a bolsinha quadrada, vai ficar um acabamento tipo um viés aqui em cima, que é o viés falso que a gente chama, tá? Então eu fiz 1 centímetro maior para ficar com essa beiradinha preta aqui, tá bom? Então ficou assim. Como que eu vou calcular caso eu queira fazer uma outra medida? Então, é muito simples. Vocês vão pegar a medida que vocês quiserem, por exemplo, um prato, uma tampa, alguma coisa que é o tamanho que vocês queiram fazer a cesta. Aí vocês vão pegar a fita métrica de vocês, ó, e vão passar ela em volta desse molde de vocês, tá bom? Bem certinho. Ó, passa ele toda a volta. Aqui é bom se tiver alguém para ajudar a segurar. Ó. E vocês vão medir. O meu aqui deu 95 centímetros. Eu acrescento 1 centímetro por causa da costura. Como a minha costura, a minha margem de costura é de meio centímetro, então eu acrescento apenas 1 centímetro. Quando eu for fechar aqui, eu vou fechar um pé de máquina de meio centímetro. Vai ficar 95 a largura desse círculo aqui, tá? O meu círculo, ele mede, ó, 29,5, tá? 29,5 mede o meu círculo, tá bom? Então, assim que vocês vão calcular. Procure o fundo aí, vê o fundo que vocês queiram fazer, mede a circunferência, acrescenta 1 centímetro para fazer. Aí vocês escolhem a altura da cesta de vocês, tá bom? E o círculo aqui também é bem facinho de fazer, caso você não tenha nada. Você pega um papel, ó, eu vou pegar esse aqui, ele tem que ser, óbvio, né, maior que o... Olha, eu vou cortar com nada assim, tá, gente? Só para mostrar como que eu faço o molde de um círculo, ó. Ele tem que ser maior que o círculo que vocês queiram fazer. Vocês vão dobrar ele assim e dobrar ele assim. Vendo? Ó, aí depois de dobrar, vocês vão ver que tamanho que vocês querem esse círculo. Por exemplo, aqui, ó, o meu é 29,5. Aí eu tenho que dividir por 2. 59. Oh, meu Deus. Não pode ser 29,5 dividido por 2. Dá 14,75. Então, eu vou pegar a minha fita, ó, e vou marcar 14,75. 14,75. Aí eu vou marcando aqui, ó, 14,75, ó. E vou fazendo
os meus pontinhos. Ó. Aí eu marquei 14,75, aí eu venho aqui, corto. Isso pode ser qualquer medida que vocês queiram fazer, tá, gente? Qualquer medida. Eu tô dando essa sugestão aqui de medida, mas olhem aí o espaço, vocês têm espaço que vocês vão pôr essa cesta organizadora e façam pelo espaço de vocês, ó. E aí eu tenho o meu molde. Agora eu meço a circunferência, acrescento 1 centímetro, vejo a altura que eu quero e fica pronto a cestinha para fazer, tá bom? Ó, com tudo isso pronto, agora eu vou lá para a máquina e eu vou fechar aqui. Eu ponho bem certinho em pé de máquina. Faço isso nesse e faço isso depois na parte do forro, tá? Todo o processo que eu fizer nesse, eu vou fazer no forro depois. Depois que eu costurei, o meu tecido tem direção, então tem que prestar atenção pro fundo ficar preso lá embaixo, né? Depois de fazer isso, eu venho aqui e aí com um clipezinho eu vou grudando todo ele para ir para a máquina e costurar. Eu vou mostrar isso aqui bem certinho depois que eu fechar aqui, aí eu mostro para vocês, tá? Eu vou fazer isso tanto na parte principal como no forro. Então, gente, ó, costurei aqui um pé de máquina. Agora eu ajeitei bem aqui, ó, fiz um pique aqui, bem centralizado. Depois eu botei aqui, ó, costura com esse primeiro pique. E aí eu fiz um pique aqui e um pique aqui. Com um círculo eu dobrei, fiz um pique nesses cantinhos, depois eu encontrei pique com pique aqui, ó. E fiz mais 2 piques aqui, então ficou os 4 aqui e os 4 aqui. Agora, eu vou pegar os meus grampinhos e aí eu vou encontrar bem certinho aqui, ó. Os 4 piques que eu fiz. Vou encontrar aqui bem certinho. Essa costura eu vou passar aberta assim, ó, pra ficar mais... não ficar tão grosseirona. Ó. Primeiro eu encontro os 4. Bem certinho. E depois eu ajeito aqui e coloco mais clipezinho. Pode ser alfinete também. Eu prefiro o clipe que ele facilita na hora de costurar mais do que o alfinete. Mas quem não tiver, pode estar usando o alfinete também, tá bom? Ele fechou bem certinho aquela medida que eu passei para vocês. Lembrem de fazer a costura ali de 1 centímetro, de um pé de máquina. Isso aqui eu vou fazer também no forro. No forro eu vou fazer igualzinho, tá? Ó. Bem certinho. Agora eu vou pôr assim. Eu amasso aqui, ó. E aí eu vou lá pra máquina e eu passo uma costura em toda a volta de um pé de máquina, tá? E eu ponho na máquina assim, porque assim, ó, me facilita de ir ajeitando, ó, e costurando aqui um pezinho de máquina bem certinho, tá? Deixando tudo bem redondinho. Eu vou fazer isso aqui no tecido principal e manta e também no forro eu vou fazer a mesma coisa, igualzinho. Na parte do forro eu vou abrir aqui, ó, um pedacinho para desgirar depois, tá? Mas isso é só na parte do forro, aqui é todo fechadinho. Ó, o cesto todo costurado. O forro também. Costurei aqui, ó, que eu falei pra vocês. Deixei os 4, 5 dedos aqui, ó, pra desvirar. Agora, nós vamos marcar a alça, tá? Ó, eu peguei aqui onde tem a costura, eu marquei aqui, fiz um pique pra achar o meio.
Depois eu coloquei esse pique junto com essa costura e fiz um pique aqui e um aqui, achando o meio, tá? E é aqui, nessas duas laterais, ó, tá? A costura tá aqui, nessas duas laterais, aqui e aqui, é onde eu vou pôr a minha alcinha, tá? Então, aqui tá o pique, eu marquei 3 centímetros pra cá, do pique, e 3 centímetros pra lá. Esse espaço ficou com 6. Eu tô usando a minha alça de algodão crua, tá? Pra combinar com o fundo ali da bolsa. E eu vou pôr aqui, ó, do 3 pra fora. Ó. E eu vou pôr um alfinete aqui. Ah, aqui, ó, na minha alça, eu passei um retrocesso com pontinho número 2, bem miudinho, tá? Pra não ficar desfiando a alça, pra dar um reforço pra essa alça. E aqui também, ó, do 3 centímetros pra fora. Agora, eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costura também com pontinho número 3, bem apertadinho. Ó, pronto. Eu fui lá pra máquina e eu passei uma costura bem reforçada aqui e aqui, ó, prendendo a alça, tanto desse lado quanto desse lado, tá bom? Fiz bem reforçado. Agora, eu vou deixar o tecido principal virado do direito e o meu forro do avesso, eu vou vestir aqui a minha cesta, ó. Eu vou vestir, eu deixo a alça lá pra dentro, armadinha, ó. Eu vou encontrar bem certinho aqui a costura. Vou prender, pode ser com alfinete ou com um grampinho, tá? E eu vou prender agora, eu vou costurar toda, vou prender toda ela primeiro, depois eu vou passar uma costura de um pé de máquina em toda a volta dela, tá? Vou passar uma costura de um pé de máquina em toda a volta. Pronto, ó. Costurei, já desvirei, ó. Vendo? Aqui, já fechei o buraquinho que eu deixei. Eu fechei, esse aqui eu fechei na máquina mesmo, tá? E como é preto, ele não aparece nada. Ó. Olha como ficou aqui na alça. Agora, eu vou lá pra máquina e eu vou passar um pesponto aqui, ó. Entre o preto e o tecido principal aqui, ó. Tá? Vou passar essa costurinha lá. Aqui na alça, quem quiser que a alça fique assim, ó, viradinha pra baixo, é só passar a costura ali. Quem quiser que a alça fique viradinha pra cima, aí tem que passar uma costura aqui por cima da alça, com a alça virada pra cima, tá? Eu não quero que ela fique aqui pra cima, eu quero que ela fique caidinha assim na minha cesta. Então, eu vou passar a costura só aqui. Vou passar a costura em toda a volta, a boca dessa cesta. Prontinho, já passei a costura. Ó, ele ficou costuradinho. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês, antes de costurar, eu fui pro ferro e eu assentei bem esse tecido todo no ferro, pra depois passar a costura, tá? Porque aí ele fica bem certinho, ó, em toda a volta. Aí é mais fácil da gente fazer esse acabamento e ele ficar bem certinho. Então, eu passei ela toda no ferro pra depois ir pra máquina e costurar. Tá bom? Olha só que grandona. Cabe bastante coisa. Bastante coisa aqui dentro. Deixa eu pôr um pouco de luz aqui pra vocês verem. Ó. Vendo? Ficou bem espaçosa.
E assim finalizamos a nossa cesta organizadora redonda. Olha o charme dessa peça. No outro vídeo da cesta organizadora quadrada, eu mencionei para vocês que quem quisesse pôr alguma Eucatex ou até um papelão grosso aqui para deixar o fundo mais firme, poderia colocar que ia ficar bem legal. Então eu tenho esse Eucatex aqui, que eu usei para tirar a medida da bolsa, e eu vou pôr aqui só para mostrar para vocês, ó. Olha, tá ali, ó. Vendo? Olha como fica bem firme. Vendo? Caso vocês queiram pôr alguma coisa assim mais pesada, então esse fundo aqui auxilia a não descer aqui, né? Não ficar arredondado esse fundo, para ficar fininho e fica bem legal. Isso dá para nessa cesta, tanto nessa cesta como na quadrada dá para pôr esse Eucatex dentro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam fazer muitas e muitas cestas. Beijos e tchau!